Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marcos Cosati. Sou o professor Marcos Cosati e eu vou responder aqui uma assinante do canal, a Patrícia. Ela me procurou para que desenvolvesse para ela ou ajudasse a desenvolver um simulado aqui no Packet Tracer, né? Uma simulação de uma rede. Essa rede possui roteador, switches, PCs, né? E VLANs, vamos usar VLANs também. E numa outra parte aqui do sistema que eu vi, de perguntas, fala sobre o item 6, sobre implementação no roteador sobre ACLs, né? Que são as Access Lists, as listas de acesso, né? Para permitir ou proibir algum tráfego de dados aí em alguma rede, tá? E é isso, galera. Só que é bem longo, então eu vou fazer em algumas partes e eu vou dar algumas dicas para que a aluna possa, então, assim, desenvolver o seu projeto inteiro, né? O mais importante, assim, eu como docente, como pedagogo, eu quero promover para as pessoas o aprendizado, né? Não cabe a mim desenvolver para a pessoa entregar para ela o exercício pronto, porque daí perde a essência, né, de ser um professor online, um professor presencial, que seja, né? Eu preciso dar os caminhos para que a aluna consiga fazer. Um belíssimo estudo isso aqui, um belíssimo exercício que o professor está dando, né? E vamos lá. Parabéns para todos os envolvidos aí. Vamos continuar aqui então. Eu vou minimizar aqui minha tela. Vou colocar aqui de ladinho para não ficar atrapalhando. Tá bom? Vou colocar aqui no cantinho. E vamos lá, você já está vendo a minha tela. Na minha tela aí nós temos o e-mail que eu recebi da Patrícia com o enunciado do programa. Aplicar seus conhecimentos sobre gerenciamento de configuração de redes, monitoramento, desempenho, segurança e gerenciamento de falhas usando software gratuito, Cisco Packet Tracer. Instruções 1, abra o software Packet Tracer e crie um novo projeto. Então vamos lá, né? Vamos abrir aqui o Packet Tracer. Vamos colocar aqui para abrir um novo projeto. Já com o Packet Tracer aberto, nós voltamos aqui no sistema. Então, eu vou marcando aqui o que a gente já foi fazendo. Construa uma topologia de rede que inclua os seguintes elementos: 2 switches, switch 1 e switch 2, 3 computadores, PC1, PC2 e PC3, um servidor, ok? E um roteador. Aqui fica um pouco confuso, então eu vou tomar por base que temos 2 switches, né, e 3 PCs apenas. Então eu vou colocar 2 PCs no primeiro switch. Deixa eu entender aqui, ó, 3 computadores, PC1, PC2 e PC3, e um servidor e um roteador. Tá, então aqui está tudo que eu preciso, né? Mas vamos ver mais um pouquinho, ó. Configure os endereços aqui. PC1, PC2, P3, roteador, configure os switches de VLANs, né? Então não fala exatamente aqui, não diz aqui no texto, se o PC1, PC2 vai ficar no switch 1 ou switch 2. Vamos distribuir assim, como a gente vai ter um servidor, eu vou colocar no switch 1, eu vou colocar o servidor e um PC, e no switch 2 eu vou colocar PC2 e PC3, tá? Poderíamos fazer assim. Ou então, melhor ainda, roteador vai ficar no PC1, no switch 1, e o PC1, 2 e 3 no switch 2. Eu vou construir nesse formato, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer esse esquema aqui agora. Não fala aqui também qual é o modelo de switch utilizado, então eu vou pegar aqui os que eu estou mais acostumado, tá bom? Um roteador, 2 switches 2960, que são muito comuns, né? Muito bem utilizados. Daqui a pouco eu já renomeio tudo aqui.
Vou colocar aqui também os PCs, né? PC1, PC2 e PC3. E no switch 1, conforme eu disse há pouco, vamos colocar um servidor, ok? Então nós temos aí a repartição de uma rede aí. Eu vou ligar os cabinhos aqui, ok? O que acontece agora? Então veja, nós temos aqui uma rede, 2 switches, né? E também a questão de roteamento aqui que vai conversar. Por que eu preciso de um roteador? Porque provavelmente, e se eu não me engano, a gente vai falar de VLANs aqui, ó, no item 4. Então, vamos só ver uma coisa aqui, ó. Configure os switches para criar VLANs. Switch 1 cria uma VLAN chamada gerenciamento, onde vai ficar o server também. ID VLAN 10. Atribua as interfaces conectadas dos PCs 1 e 2 a essa VLAN 5. E o switch 2 cria uma VLAN chamada usuários com o ID de VLAN 20. Atribua o PC3 na VLAN. Olha aqui. Então, aqui em cima não estava muito bem explícito isso, e aí eu tomei partido de entender da minha forma, né? Então, como a gente vai ter que criar VLANs, e aqui já está falando que o switch 2, no switch 2, cria uma VLAN chamada usuários, com o ID de VLAN 20, né? E atribua o PC3 a essa VLAN. Significa que no switch 1 vamos ter VLAN de gerenciamento, que vai ter o servidor, o ID de VLAN vai ser 10, e as interfaces conectadas PC1 e 2 a essa VLAN. Tá? Então no switch 2 só fica o PC3 sozinho. É isso aí, galera. Entendi. Agora vamos refazer aqui, ó. O servidor e o PC1 vão ficar aqui conectados com este switch, e no outro switch ficaremos com, PC1 e PC2 aqui no switch 1, conforme mostrado aqui, ó, no PC1 e PC2 aqui na VLAN, no switch 1. Então na switch 1 vamos colocar PC1 e PC2. Não é? E no PC3 vai ser na VLAN 2. Aqui, ó, switch 2, vamos ter uma outra VLAN com o PC3, que ele vai ficar sozinho aqui. É o que eu entendi do exercício até o momento. Então eu vou distribuir aqui o servidor aqui desse ladinho aqui, 2 maquininhas aqui, alinhar aqui os switches, e muito bem. Tá aí. Como a gente tem um roteador, esse roteador ele é necessário porque ele vai fazer o roteamento entre as VLANs, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então agora vamos ligar aqui o resto dos cabinhos, dos cabos, os conectores. Vou ligar um switch. Eu não fala lá também, então por enquanto eu vou deixar desta forma, tá? Porque teoricamente a gente vai ter subinterfaces aqui, então a gente vai ter uma comunicação, um trunk entre os dois switches. Vamos conectar também o servidor primeiro, vai estar na 3, vamos colocar ele na gigabit, não sei se fala alguma coisa, não sei se fala alguma coisa ali no, mas vamos deixar ali na gigabit o servidor, tá ok? Vamos colocar também agora as máquinas, vamos colocar os cabos conectando os PCs na porta 3 e também na porta 4. E por último, não menos importante, vamos conectar o switch na porta na primeira portinha ali F2 do switch. Muito bem. O desenho da rede nós já temos, né? Me parece aí bastante interessante, né? Um aprendizado muito bom para todos nós. E vamos agora apenas nomear as coisas aqui para ficar fácil para a gente.
Então, ó, PC1, vai dar um erro ali, vamos mudar aqui primeiro. Vamos começar pelo terceiro, PC3, para não dar erro de nome, PC2, porque ele sempre começa com PC1 aqui, ele sempre começa com PC0. O servidor eu vou chamar apenas de server, vou tirar o nome, o 0 ali, porque só vamos ter um server. O router está aqui e os dois switches estão aqui. Vamos dar os nomezinhos para eles. A gente pode também brincar e configurar display name, né? Podemos mudar o nome aqui, ó. Switch 1. Eu tive a impressão que eu escrevi errado. Vamos ver. Não, tá certo. Switch 2, só que eu escrevi tudo maiúsculo, tá? TCH no final, TCH, switch. Beleza. Feito. O resto tudo a gente vai programar e desenvolver na mão. Então, gigabit conectado ao server. Eu não sei ainda o que o server vai fazer nesse momento. Os switches aí só para gerenciar as VLANs e também dar acesso às máquinas, né, os PCs, e o servidor aqui que vai fazer esse processo todo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao Word. A gente já fez essa parte de conexão, vamos a essa terceira parte agora, o que fala aqui, ó, configure os endereços de IP dos dispositivos do PC1 com o endereço 192.168.0.10, ótimo. Vamos já marcar e copiar esse cara. Subrede vai ser a padrão, 255.255.250. O gateway padrão vai ser esse cara aqui, então já vou copiar também, ok? Que vai ser o endereço do router, né? Mas aí a gente tem que entender, porque a gente vai usar subinterface lá, se eu não estou enganado. PC2, PC3, servidor também está configurado aqui, tá? Router 1, vamos só ver aqui as informações do router, configurações do router que permite a conectividade das VLANs, né? Configure a subinterface no router, subinterface, olha lá, beleza. Atribua as interfaces conectadas no switch 1, na VLAN de gerenciamento e na 2 e tal. Beleza, implemente também no roteador router 1 as ACLs. Aí esse ponto aqui é um ponto que eu quero deixar para um outro momento. Vamos fazer a rede funcionar primeiro, depois a gente vem bloqueando o que tem que bloquear. Realizar testes de conectividade. 8 utilize ferramentas de monitoramento do Packet Tracer. Também a gente precisa de um vídeo com mais tempo para isso. E aí também vou deixar a aluna Patrícia aí desenvolver o seu trabalho, né? Vamos lá? Pessoal, diante aqui das questões. Não está falando em DHCP, porque a gente está pondo IPs manualmente, tá? PC2 é 20, PC3 é 30, servidor é 100, todo mundo usando na mesma rede, router 1. O interessante aqui é que a gente está falando de criar VLANs, né? VLAN 10, VLAN 20, mas todos eles estão trabalhando numa mesma faixa de redes, né? A gente vai fazer funcionar, mas eu não trabalharia dessa forma. Mas vamos lá, eu vou responder ao exercício aqui o que me foi solicitado, tá bom? Então vamos lá, PC1 primeiro, clicamos no PC1, Desktop, IP Configuration, colocamos aqui, vamos usar aqui essa opção aqui, ó, ok? E atribuímos aqui também o gateway, não vai ter DNS, não foi falado nada sobre DNS. A mesma coisa agora, vamos fazer o 20, ok? Vamos usar, cliquei duas vezes sem querer. Onde está 10, a gente vai colocar 20, máscara padrão de classe C, gateway 1, tá bom? Então, o que eu estou entendendo desse exercício até o momento é que
até essa parte do exercício, não precisaria de VLAN, apenas a VLAN padrão que está rodando já, que é a VLAN 1, né? Não precisaria, porque a gente está na mesma faixa de rede de IP. Então, por exemplo, aqui, né, vamos já pôr o server também, desktop, IP configuration, o servidor, se eu não estou enganado, ficou com o IP 100 e o gateway dele também é necessário, né, para poder navegar. Então veja, sem considerar aqui o router, tudo aqui já está funcionando. Sucesso, sucesso, tá ok? Tudo está funcionando. O server me parece que não tem nenhuma funcionalidade aqui, pelo menos nesse primeiro instante da leitura do exercício. E a rede como um todo já está funcionando, porque estamos trabalhando com uma mesma faixa de IPs, né, numa mesma rede física falando. Agora vai entrar a brincadeira, porque nós vamos aqui no primeiro switch e vamos criar as VLANs, VLAN 10, VLAN de gerenciamento, depois vai ter uma VLAN 10 e uma VLAN 20. Para isso a gente vai ter que criar subinterface. Só que aí a gente vai ter que entender o que está pedindo aqui, ó. Então já configuramos o PC2. Opa. Pera aí. Deixa eu só. Tem o TOX. Preciso deixar tudo bonitinho. Já deixamos aqui então o PC2 com o endereço de IP20, o endereço do router 1, o PC3 a mesma coisa, com o IP30 no final, o server a mesma coisa, com o IP100 no final. Tudo isso aqui foi o que eu acabei de dizer, está funcionando numa mesma rede. Aí vai entrar o serviço agora com o router 1. O que vai ter no router 1? Nem criamos VLANs ainda. Router 1, configure a Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, dependendo aí do modelo do router, né? Com os endereços IPs apropriados para conexão com os dispositivos de rede. Então, configure o switch para criar as VLANs. Switch 1 cria as VLANs chamadas de gerenciamento, VLAN 10 e atribui os endereços. Aos PCs 1, 2 e 3, vamos passar isso tudo aqui para baixo, fica mais fácil a leitura. Então estamos aqui, ó. Configure a Fast Ethernet ou Gigabit, né, falando do roteador, para as conexões dos dispositivos. Tá, mas quando a gente fala isso, a gente tem que falar da criação de subinterface, né? E aqui eu não estou vendo nada sobre subinterface. Quer dizer, falou subinterface, mas não está dando para a gente os códigos. Porque o que eu quero dizer para você, Patrícia e todos os demais alunos que estiverem podendo participar? Se todos os gateways estão como 192.168.1.1 no final, significa que eu não preciso ter subinterface para criar isso, certo? Vamos lá, pessoal. Patrícia, veja só. Aqui no item 3, configure os endereços de IP dos dispositivos do PC1, endereço tal, máscara tal. Do PC2, 120, 130 no PC3 e 100 no server 1. Então o que eu quero dizer é assim, não faz sentido a gente ter VLANs aqui, mas o exercício pede VLANs. Você tinha me mandado uma resolução que você estava fazendo, onde foi colocado na resolução que na configuração aqui do sistema aqui de roteamento, né, nas subinterfaces, ó lá, na Gigabit 0, por exemplo, você fez certinho, ó, 0.10 encapsulation.1q para poder trafegar aí os pacotes que estão em VLANs, né? Então 1.1, depois você fez 2.1 e 3.1 provavelmente. Isso eu achei certo, né? Mas não é o que está falando, não é o que está dizendo aqui no sistema aqui, no exercício, tá? Então isso, aliás, eu estou mostrando aqui, mas eu acabou ficando por trás, né? Isso é uma gafe minha, desculpa aí. Então, ó, vou falar de novo, ó.
aqui no arquivo que você me mandou inicialmente, ele mostra as subinterfaces, né, gigabit 0, né, encapsulation, ó, 0.1 na rede 10. Na 20, você colocou 2.1, está mudando o terceiro octeto, e provavelmente não tem aqui, hein, mas a terceira seria 3.1, né? E aí, tudo bem, você está ali dizendo, tem uma reclamaçãozinha, dizendo que está dando certo e tal, tal, tal. Então, esse processo aqui está muito simples, né, para a gente consertar. Primeiro, vamos criar as VLANs conforme o entendimento aqui, né? O que ele fala aqui, ó. Configuras a Fast Ethernet. Vamos fazer isso daqui a pouco, né? Então, vamos dar um salto aqui desse item roteador para a configuração das VLANs. E a configuração das VLANs são feitas no switch. Então, né, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No switch 1, vamos criar as VLANs de gerenciamento. Vamos criar as VLANs de gerenciamento com ID 10 e atribua as interfaces que estão conectadas no PC1 e PC2 a essa VLAN 5, tá? O texto está meio esquisito, né? Eu vou ler de novo, ó. Configure os switches para criar as VLANs. No switch 1, crie a VLAN chamada gerenciamento, com ID VLAN 10. Tudo bem, ponto. E atribua as interfaces que estão conectadas no PC1 e PC2 a essa VLAN 5. Eu falo que o texto está esquisito porque ele não falou para criar a VLAN 5. Então, subentende-se que aqui é para criar a VLAN 5. Vamos criar a VLAN 5 e colocar o PC1 e PC2. Aos PCs 1 e PC2, né, a essa VLAN 5. No switch 2, cria a VLAN chamada usuários, com a VLAN com ID usuários vai ter ID de VLAN 20 e atribua a interface conectadas no PC3. Então isso a gente vai fazer no switch 2. Então vamos lá. Switch 1. Vamos criar duas VLANs, pelo que eu estou entendendo aqui. Está meio esquisito, mas vamos lá. Vai ter um IP de gerenciamento que vai ficar... vai ter uma VLAN de gerenciamento chamada gerenciamento. Vai ser VLAN 10. Então como que a gente faz isso? Ó? Vamos abrir aqui o switch 1. Criar, né? Vamos colocar aqui, ó. N-conf-t. Vamos lá. Depois vocês aumentam aí um pouquinho. Eu não vou nem usar o sistema de maximizar aqui. Deixa eu ver se... Eu vou usar o próprio do Windows. Deixa eu ver se resolve pra gente aqui. Ó, vamos lá. Fica um pouquinho melhor para ver, mas aí até minha cara vai sumir ali. Ó, o que a gente vai fazer? Então, VLAN... Quando eu digito ele sai. VLAN... Caramba. É que o ideal é usar o zoom, né? É que o zoom ele tá falhando. Vamos assim mesmo, ó. VLAN 20, tá? O name gerenciamento. VLAN 5. E aí que entra a minha dúvida, qual o nome da VLAN 5? Vamos ver. VLAN 5, que ele fala VLAN 10, com nome de gerenciamento, que estão conectados ao PC1 e atribua as interfaces que estão conectadas ao PC1 e PC2 a essa VLAN 5. Eu acho que existe um erro aqui, tá? Ó. É para ser na VLAN 10 e não na 5. Vamos ver se mais embaixo fala alguma coisa, ó. Configure o roteador que atenda as VLANs subinterface no roteador 1, atribua interfaces conectadas switch 1 VLAN e VLAN 2 usuários. No roteador 1, cria as ACLs, tá? Eu acho que... Vamos lá, né? Então, na VLAN 5 eu não vou pôr nome, porque eu não sei o que ela é, mas pelo que eu estou entendendo aqui no texto, e atribua as interfaces, eu considero que esse E pertence à VLAN 10. Mas logo aqui tá aos PCs 1 e 2, a essa VLAN 5. Eu deveria ser a essa VLAN 10, né? O texto. Então, eu vou fazer o que estão me mandando, mas quem vai ficar na 10 talvez seja somente o server daí. Porque eu acho que está faltando alguma coisa aqui nesse texto. Tá bom? É o que eu estou achando, tá?
Vamos já atribuir, então, quais são as interfaces que nós temos. Olha só, se o gerenciamento a gente vai pôr como vela 10 aqui, desculpa, como vela 20, ela está na gigabit 1 do switch, né? Então eu vou fazer assim, ó, int gigabit 0/1, entrei na porta de rede. E eu vou entrar agora com o comando de VLAN. A gente vai lá, coloca switch acc VLAN e o número da VLAN, 20, que foi o que a gente criou ali em cima. Atribua os PCs 1 e 2 a essa VLAN 5, é o que estava escrito lá, né? Então vamos lá, int range, vamos fazer de uma vez só, F0/1, tracinho, 3 e 4, portas 3, traço 4. Switch ACC VLAN 5. Fiz o que o texto mandou, tá? Então já está acontecendo aqui. O que vai acontecer? Essas máquinas, elas param de se comunicar agora, ó. Elas deveriam parar de se comunicar, né? A gente vai rever aqui, ó. Essa aqui falhou, tá certo. Por que a PC1 e PC2 não parou de comunicar? Porque elas estão na mesma VLAN. Mas por que parou de comunicar com o servidor? Porque aí precisa de um gateway, precisa de um roteamento, porque é uma outra tag de VLAN, tá certo? Então aqui está na VLAN 20, VLAN 20 aqui, VLAN 5 aqui. E agora a gente vai fazer uma VLAN 10, se eu não me engano era isso no texto. E no switch 2, cria uma VLAN chamada usuários, ID 20 e atribua as interfaces conectadas ao PC3 a essa VLAN. Tá? O texto aqui já está um pouco mais coerente. Então, neste switch aqui, a gente vai abrir nconft, conft VLAN número, falhou, VLAN 20, era VLAN 10 lá, né? Eu escrevi errado, por isso que me confundi. VLAN 10 era para o gerenciamento. Agora, a VLAN 20 no switch 3, no switch 2, a VLAN 20 e põe o PC3, tá? Então, estamos no switch 2, aqui só que eu errei, por isso que eu me confundi. Aqui é 10. Então, aqui é VLAN 20. Opa, não, 120. 20. Então, vamos voltar aqui no switch, VLAN 20, name, usuários, ok? Não uso acento para esse tipo de coisa, tá? Vamos atribuir agora essa porta, a porta 02, né? Então, int f0/2, switch acc VLAN 20. Prontinho. Agora, já existe uma comunicação, elas não estão mais comunicando na verdade, né? Ó, parou de comunicar, vai dar erro, porque aqui é VLAN 20, aqui é VLAN 5 e aqui é VLAN 10. Né? Eu acho que no texto existe um erro, que todas essas três máquinas aqui iam ficar na mesma VLAN, mas tudo bem, eu estou entendendo que esse aqui é o mais certo. Na porta 1 do switch, no switch 1, na porta 1, essa portinha aqui é a portinha número 2. Essa portinha, a gente vai colocar um trunk aqui para funcionar depois. As VLANs tem que navegar de um lado para o outro, tem que estar um modo trunk aqui, tem que estar um modo trunk aqui na 1 também. Então, na porta 1 e na porta 2, tá? Conft int range f0/1-2 switch mode trunk. Dessa forma, o que está acontecendo aqui? Esse switch agora, essa placa essa interface de rede está comunicando com a interface de rede do switch 2 e passa todos os transportes aqui, tanto aqui quanto aqui nessa aqui, tá?
já vai comunicar, mas é óbvio que ainda não, porque precisamos criar subinterfaces. Conforme o que eu mostrei aqui do exercício da Patrícia, o que parecia ser mais coerente do que o texto enunciado do programa, eu vou fazer essa modificação nos PCs agora, tá certo? Então, se a gente está colocando o terceiro octeto aqui, ó, a mudança de rede, para que eu possa criar subinterfaces, porque não faz sentido eu criar subinterface e todo mundo na mesma IP. O roteador nem vai permitir, tá? Então, só para ficar claro, essa aqui vai ser a rede 192.168.1, né? 1.0. Na verdade, vamos fazer essa aqui ser as 2.0/24, ok? Essa aqui é a rede 2.0/24. Aonde está a VLAN 10 e tem o server, a gente, que é a de gerenciamento, nós vamos colocar como sendo 192.168.1.0/24. E ela vai continuar com o IP 100 lá, né? 1.100. E aqui, onde está a VLAN tal aqui, ó, vamos deixar aqui, ó, VLAN 5, esse cara. E VLAN 20 a gente vai colocar... Opa! Aqui, né? Nessa VLAN 20, a gente vai colocar como sendo 3, para formarmos aí a nossa configuração da camada aqui de subinterface, tá certo? Então agora a gente vai ligar a porta a gigabit 0. Como é que a gente faz isso? Olha só, vou fazer aqui nconft. Vamos entrar na gigabit 0.0/0/0, né? Desculpa. No shut para habilitar ela. Só isso já vai deixar essa portinha aqui, ó, verde. Essa portinha onde eu estou passando o mouse, tá? Verde significa ela está habilitada no switch, porque ela está desabilitada no momento. Aí a gente vai entrar de novo com a giga 0/0/0, só que a gente vai pôr ponto 10. É a nossa primeira VLAN. Então, na gigabit 10, encap .1q 10 IPADD 192.168.1.1, a máscara padrão de classe C, fechou, tá? Então agora, a partir disso aqui, eu estou fazendo as outras subinterfaces, ó. Eu vou criar uma subinterface número 5, vou chamar o .1q, encapsulation.1q 5, para encapsular todos os pacotes que vêm com tag 5, e PADD 192.168.1, não, vamos colocar aqui como 2, tá? Muito bem, eu preciso trocar nos computadores, beleza? Porque ainda estão erradas. Erradas não, mas o que o exercício solicitou no início. Então aqui, ó, gerenciamento de porta 20, né, uma subinterface 20, .1q 20, e aqui 3.1, tá? Isso é o suficiente para as subinterfaces serem conectadas. Vamos ver? Ctrl C, vamos colocar aqui no roteador, CLI, vamos colocar no para entrar, e o resto a gente cola, porque eu já escrevi os comandos. Nenhum erro foi dado, significa que já está configurada, né? Se passar o mouse aqui, a gente vai ver VLAN 5, 10 e 20, 192.168.2.1, 11 e 3.1, tá certo? Significa que vai funcionar já? Vai, mas vamos agora ajustar os IPs, ó. 1.100, conversando com a 1.1, servidor beleza. VLANs, as VLANs 1.10, não, a VLAN aqui mudou agora para 2, né? A gente vai usar 2.1, que é o gateway, que está lá na subinterface, 2.10 é a máquina. A mesma coisa nesse PC2 aqui, a gente vai configurar como 2,
né, no terceiro octeto, o resto pode manter igual. E no PC3, a gente vai colocar como 3 o octeto, né? Número 3 da terceira rede aí. Então, rede 1, rede 2 e rede 3. E os nomes que foram atribuídos na rede 1, entre aspas, aí, 192.168.1.0/24, a VLAN 10. 192.168 2.0/24 na VLAN 5 e 192.168 3.0/24 na VLAN 20. Será que já estamos comunicando? Vamos fazer um teste agora. Então, PC1 e PC2 já se conversavam porque eles estão na mesma rede. Agora, será que o server conversa com o PC1? Possivelmente vai dar um erro inicialmente. Se der o erro aqui, ainda há alguma questão aqui a ser resolvida. Vamos ver já já, tá certo? Vamos ver aqui do PC3 para o PC2. Também ninguém conversou. Então, falta alguma questão aqui a ser negociada. Vamos estudar isso aqui agora, partindo para a próxima parte do vídeo, beleza? Só um detalhe importante, ó, verificar as portas, né, se estão comunicando certinho. Ao passar o mouse aqui no PC, no switch 1, dá para entender que, ó, Fast Ethernet 0.1 tá up e tá como VLAN 1. Ela tinha que estar aqui como trunk. Então vamos consertar isso. Eu tinha feito o comando, mas eu acho que falhou e eu não percebi, tá? Então conf t int fa 0/1 switch mode trunk. Beleza, vamos ver agora se vai. Um outro detalhe, a gigabit também não foi colocada na VLAN, por isso que o servidor não vai conversar nunca, né? Então se a gente parar aqui para ver, ó, gigabit 01 está na VLAN 20, essa aqui, ó, e ela tem que estar na VLAN 10, está escrito errado lá, tá? Então vamos configurar isso de novo, int gigabit 0/1, eu estou no switch 1, né? Switch ACC VLAN 10, tá? Foi um erro, aquele erro no início lá. Então, se a gente pingar agora do server para o roteador, vai conversar, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. O servidor está conversando, PC1 para o roteador está conversando, PC2 para o roteador também está conversando, e a gente vai agora testar entre eles, né? Vamos dizer assim, vamos ver. Olha lá, roteador, desculpa, o servidor de gerenciamento, aqui na VLAN de gerenciamento, está conversando com o PC1, também está conversando com o PC2. Queria mostrar a você que tem um erro aqui no switch 2 também, na hora que eu configurei. Por isso que eu gosto muito de fazer scripts, porque daí com os scripts é mais difícil a gente errar. A gente confere antes, né? Veja que aqui no router eu fiz script, foi de boa, né? Então, ó, passando o mouse aqui no switch 2, você vai ver que existe um trunk na porta 01, que é essa que conversa com o outro switch, mas a porta 2, ela deveria estar na VLAN 20 e ela está no tracinho, o que significa trunk também. Então a gente tem que arrumar essa porta número 2. F/2, switch ACC. Switch ACC VLAN 20, né? Tô confundindo os comandos aqui. Switch ACC VLAN 20, tá certo? Então agora existe aqui uma VLAN já nessas máquinas, nesse ponto aqui também. E para finalizar esse vídeo agora, para ele não ficar muito longo, então essa máquina está na VLAN 20 e eu tinha colocado essa porta como trunk. O ideal, então, nesse switch aqui, imaginando que ele está num setor X lá, poderia ser trunk, mas a gente colocando VLAN 20 aqui, ó, eu atribuí esta porta como sendo VLAN 20. Então todo o pacote que está vindo dessa rede aqui, ó, cai aqui, ele entende que é uma VLAN 20, né, e vai mandar para cá, tá certo?
Vamos fazer o teste? Servidor para roteador funcionando, servidor para PC1 funcionando, servidor para PC2 funcionando, servidor para PC3 também está funcionando. Toda a rede já se comunica nesse estágio do nosso exercício, tá? Vamos fazer aqui um pente fino. Configure o roteador 1 para permitir a conectividade entre as VLANs. Configure subinterfaces no router 1 para que cada VLAN atribua a interface conectada no switch 1 à VLAN de gerenciamento, no switch 1 para a VLAN de gerenciamento e as interfaces conectadas no switch 2 à VLAN de usuários. Tá? Também já foi feito isso, apesar da confusão da escrita da problemática aqui, ok? Como eu disse a vocês, o switch 1 é um IP de gerenciamento, sim, tá na VLAN 10, sim. Só que ele fala para atribuir aos PCs 1 e 2 a VLAN 5, e VLAN 5 ele nem falou para criar. Então, eu achei que ficou confuso e, portanto, eu coloquei a VLAN 5 no mesmo switch que está a VLAN 10, ok? Foi por isso que eu fiz dessa forma. A VLAN de usuários, que é a VLAN 3, para mim, esses 3 PCs deveriam estar juntos aqui, né? E deixar só de servidores para gerenciamento. Eu acho que era esse o intuito. Talvez nem tivesse a VLAN 5. Tá? Mas por um descuido aqui, um erro de digitação, ó, de VLAN 10 e VLAN 5 aqui, foi o que eu entendi. Como também existe no switch 2, né, ó, VLAN 5, aí no switch 2 e acaba aqui a questão, né? Se for isso, a gente muda agora. Vamos ler de novo. Gerenciamento, VLAN 10, atribua as interfaces conectadas no PC1 e PC2 a essa VLAN 5 no switch 2. VLAN 5 no switch 2 e não no switch 1, né? Cria uma VLAN de usuários com a VLAN 20 e atribua a interface conectada no PC3 a essa VLAN. Então ficou bastante confuso isso, mas Patrícia, eu te deixo à vontade aí para, se quiser, transportar a VLAN que está aqui, número 5, para cá, né? Ou deixar somente a 20 como usuários e passar essas duas máquinas para cá, mudando o IP delas e deixar somente gerenciamento. Eu acho que o intuito do exercício era você entender como fazer isso tudo funcionar. Agora ele fala aqui no item 6, implementar medidas de segurança, criar as ACLs, né, para restringir o acesso de entrada e de saída das VLANs de gerenciamento e usuários. Permita apenas tráfego necessário para os serviços essenciais. Realize um teste de conectividade, abra o prompt de comando nos computadores e tente realizar ping para os endereços das VLANs diferentes. Verifique se o ping é bem sucedido. Utilize a ferramenta da Cisco Packet Tracer para analisar o desempenho, né? E identifique as falhas que foram ocorrendo. Analise o impacto de gerenciamento nas falhas. Tá? Então, acho que isso aí faz parte do seu estudo, né, Patrícia? Eu vou fazer depois um vídeo específico falando das ACLs. Eu não vou fazer agora. O vídeo vai ficar muito longo, já está com 30 minutos, sem edição, tá bom? Então, eu espero aí que esse vídeo ajude você a desenrolar aí o seu trabalho, tá bom? Espero muito que você cresça com isso tudo e cada vez fique melhor. Um grande abraço para você e para todos os outros assinantes aí. Um grande abraço. Fui. Obrigado.